A quarta temporada de True Detective foi encerrada no último dia 18. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre o que eu achei. E pra resumir ela em uma palavra, eu acho que essa palavra seria desastre. Então nesse vídeo aqui, eu vou contar um pouco porque eu acho que essa série tem que acabar, infelizmente. E o porquê essa temporada foi tão errada assim. Eu não preciso nem comentar, né, que esse vídeo aqui vai estar recheado de spoilers. Então, se você não viu, apesar de eu estar fazendo uma crítica negativa aqui, eu acho que sempre vale a pena ver. Bom, a primeira coisa que eu quero citar aqui é que, como já foi dito pela própria escritora dessa quarta temporada, quando ela ofereceu a série pra HBO, não era como sendo uma quarta temporada de True Detective. Mas a emissora acabou optando por fazer esse roteiro ser a seguinte temporada de True Detective. E como True Detective tem um nome muito gigante, eles resolveram fazer isso pra chamar mais atenção. E sinceramente, eu entendo porque eles fizeram isso. Pra mim, o principal problema dessa temporada é que os diretores dela, ou os escritores, colocam desde a primeira cena que aquilo ali, que aquele assassinato foi cometido por algo sobrenatural. Tanto que a primeira fala emblemática do episódio é "She's awake", ela acordou, referindo como se fosse uma entidade realmente. Bom, agora eu vou de spoiler, então se você não viu, repense duas vezes antes de seguir o vídeo. A série simplesmente abandona isso na hora de explicar tudo o que aconteceu. A gente teve diversos momentos em todos os episódios que foram mostrando coisas sobrenaturais, tanto que no último episódio a gente também tem coisas sobrenaturais. Em uma das últimas cenas, a gente tem que pra mim é uma das coisas mais patéticas que essa série proviu pra gente, que é a Liz olhando pra baixo da mesa e vendo no local onde elas encontraram a língua, uma língua como se fosse fantasma, assim. É isso que eu tô falando, das faltas de explicações. Eles abriram muitas coisas e não explicaram nada. Seja essa questão da língua, que não foi explicada. Essa realmente eles deixaram de lado. Tem toda aquela questão sobrenatural de ser uma cidade mística, o local onde deposita, entre aspas, os corpos. E a série não explica pra gente o porquê daquilo. Eu entendo que às vezes tem roteiros que são tão geniais que não precisa ser explicado, entendeu? Que é feito pro espectador analisar e tirar suas próprias conclusões. Mas aqui não. Aqui eu imagino que isso tenha sido causado pela falta de tempo. Afinal de contas, 6 episódios é um tempo pequeno pra você concluir uma história tão ampla assim. Mas pra ser bem sincero, eu acho que se a série tivesse 72 episódios, não adiantaria. Inclusive a gente tem o quarto episódio da temporada, que é um nada. Ele não aumenta, ele não significa nada pra trama como geral. Então se a gente for pensar pelo lado da evolução da trama da investigação, a gente tem 5 episódios. Então fica algo muito curto e faltam muitas explicações. Bom, agora eu quero falar sobre algo que me ofendeu de verdade nessa temporada. Bom, nessa temporada, pela primeira vez, a gente tem conexões com a primeira temporada. É importante mencionar que isso se dá porque o criador da série, né, o Nick Pizzolatto, pela primeira vez não estava na equipe da série. Então foi tudo feito sem o olhar dele. E assim, como é uma série antológica, eu acho que você trazer conexões acaba sendo algo só pra ser um chamatriz, entende? E nessa temporada eles fazem isso da maneira mais preguiçosa e realmente ofensiva pros fãs da série. Então a gente tem diversas conexões, como a gente descobre que o velho fantasma que faz a dancinha lá no primeiro episódio é o pai do Cole, o personagem que é interpretado pelo Matthew McConaughey lá na primeira temporada. A gente tem de novo a aparição daquela espiral, dessa vez de uma forma muito grande e que, assim, analisando desde o começo, era óbvio que eles teriam que explicar o que é aquela espiral. E a espiral não tem nada a ver com a primeira temporada. Na primeira temporada, esse símbolo era pra representar o Rei Amarelo, né? E nessa temporada, pela minha visão, é pra representar a divindade da neve que elas falam, né? E eu falo na minha visão que a série, de novo, não explica. Então, assim, são conexões que não fazem sentido, você entende? Foi colocado só pra chamar atenção e para as pessoas falarem, vai ter algo em referência à primeira temporada. E não tem, é algo meramente gráfico, só que a série não explica isso. Ela vai até o último segundo, o espectador achando que vai ter algo em referência à primeira temporada. Não tem. Bom, agora vamos falar do episódio que realmente me fez enlouquecer sobre essa série, que é o sexto e último. A primeira cena do episódio já é completamente revoltante, porque ela simula o final da primeira temporada, onde a gente vê as duas protagonistas entrando em uma caverna, parece que é feita de plástico. Nesse momento os efeitos ali ficaram muito ruins, e aquilo não é gelo nem aqui nem na China, né? What the fuck? What the fuck was that?
é muito um Deus Ex Machina, sabe? Pra quem não sabe o que é Deus Ex Machina, é quando as coisas têm uma resolução que vem do nada, como se fosse algo divino. Então a gente vê o chão caindo, o que é óbvio que ia acontecer, só que elas não estavam nem aí pra isso. E elas caem dentro de um laboratório que estava ligado ao grande laboratório lá de cima, onde ocorreu o assassinato. Então, eles acham Clark lá, e a partir daqui, o episódio vira um momento em que as tramas secundárias, que são muito chatas, estão sendo resolvidas, e a trama principal da Liz e da Navarro tá parada, elas estão descansando. Pra elas parece ser o verdadeiro culpado amarrado numa cadeira, sem interrogar ele. Então tem muitas coisas que não fazem sentido nesse episódio. E assim, quando a gente descobre quem realmente cometeu o assassinato, eu juro pra vocês que eu tive vontade de desligar minha TV e nunca mais pensar sobre isso. Porque, assim, tudo bem, foram as faxineiras do lugar. Isso já é muito frustrante, porque como eu já disse, tinha todo o ar sobrenatural que a série abandonou. E é algo que não faz sentido, porque era algo novo, que ia dar uma refrescada na série que tava já um pouco saturada, né? Então, assim, já é um pouco frustrante a gente ver que foram as faxineiras, né? Então não foi nada sobrenatural. Mas quando a gente descobre a forma que eles estavam envolvidos na morte da Annie, é muito ruim. Porque primeiro que não faz sentido, elas não tinham como saber quem foi o culpado pela morte dela. Elas simplesmente resolveram. Então, achamos o corpo lá embaixo, vamos resolver isso matando todo mundo. O que não faz o menor sentido. E a forma que elas descobrem o laboratório lá embaixo é novamente um Deus Ex Machina, com a água caindo entre o vão. Então, assim, é tudo muito ruim e é tudo muito repentino. E não é um repentino que te surpreende, é um repentino que te deixa revoltado e que não faz sentido, assim. Eu acho importante mencionar o elenco, né? A gente tem a Jodie Foster, mais uma vez fazendo uma atuação brilhante. Ultimamente, pra mim, ela tá no auge dela, escolhendo só projeto incrível. O Mauritano, Niad. Então, aqui a gente tem uma personagem que salva a temporada pra mim. A Kali Reis, que interpreta a Navarro, atua muito bem também, mas é um personagem que eu acho que falta aquele tchan pra ela, sabe? Ela é uma personagem, por mais que seja intrigante, assim, ela é aquela personagem que é pra simular o Cole na primeira temporada. A gente sempre tem isso da dupla de detetives em que um é o racional e o outro pensa além, vai em questões filosóficas e tal. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar da série. Eu achei muita falta de pensamento de quem tava organizando ali, porque a gente sabe que as únicas pessoas que assistiram essa quarta temporada são aquelas pessoas que ainda tinham fé que True Detective podia um dia chegar pelo menos aos pés da primeira temporada. E infelizmente isso não aconteceu. E você, o que você achou? Discordou da minha opinião? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e tchau!